Didática do Autoconhecimento, Samael Aunveor, Capítulo 1, Transformação das impressões. A atenção consciente exclui isso que se chama identificação. Quando nos identificamos com as pessoas, com as coisas, com as ideias, vem a fascinação. E esta última produz o sonho da consciência. Este tema trata da transformação de nós mesmos. Em nossas passadas conversas, tratamos sobre a importância que tem a vida em si mesmo. Dissemos também que um homem é o que é sua vida e que esta é como um filme. Ao desencarnar, nós levamos isso para vivê-la de forma retrospectiva no mundo astral e que ao retornar, nós trazemos para projetá-la outra vez na tela do corpo físico. É claro que a lei de recorrência existe e que todos os acontecimentos se repetem, que tudo volta realmente a ocorrer como aconteceu acrescido das consequências boas ou más. É claro que a transformação da vida é possível, se a pessoa propor-se verdadeiramente. Transformação significa que alguma coisa muda em uma outra coisa diferente. É lógico que tudo é suscetível a mudanças. Os alquimistas da Idade Média falavam da transformação do chumbo em ouro. Entretanto, nem sempre aludiam meramente à questão metálica e física. Normalmente queriam indicar com tal palavra a transformação do chumbo da personalidade em ouro do espírito. Assim convém que reflitamos em todas estas coisas. Nos evangelhos, a ideia do homem terrestre comparável com uma semente capaz de crescimento tem a mesma significação, como a tem também a ideia do renascimento. Um homem que nasce outra vez, é óbvio que se o grão não morrer, a semente não nasce. Em toda transformação existe morte e nascimento. Na Gnosis, consideramos o homem como uma fábrica de 3 pisos, que absorve normalmente três alimentos. Primeiro, o alimento comum, normalmente corresponde ao piso inferior da fábrica, relaciona-se com o estômago. Segundo, o ar está no segundo piso, que se encontra relacionado com os pulmões. Terceiro, as impressões, indubitavelmente estão intimamente associadas ao cérebro, ou terceiro piso. Temos impressão cérebro, respiração pulmões, alimento estômago. O alimento que comemos sofre sucessivas transformações, isto é inquestionável. O processo da vida em si mesmo, por si mesmo, é transformação. Cada criatura do universo vive mediante a transformação de uma substância em outra. O vegetal, por exemplo, transforma o ar, a água e os sais minerais da terra em novas substâncias vitais, em elementos vitais para nós, frutas, etc. Assim, tudo é transformação. Pela ação da luz solar variam os eventos da natureza. É inquestionável que o sensível filme da vida, que normalmente se estende sobre a face da Terra, conduz toda a força universal para o interior do mundo planetário. Mas cada planta, cada inseto, cada criatura ou mesmo animal intelectual, equivocadamente chamado homem, absorve e assimila determinadas forças cósmicas e logo as transforma e as transmite inconsciente às camadas inferiores do organismo planetário. Tais forças transformadas encontram-se intimamente relacionadas com toda a economia do organismo planetário em que vivemos. Indubitavelmente, cada criatura, segundo a sua espécie, transforma determinadas forças que logo retransmite para o interior da Terra, para a economia do mundo. Assim, cada criatura que tem a sua existência cumpre a mesma função. Em tudo existe transformação. Assim, a epidemia da Terra é um órgão de transformação. Quando comemos um alimento tão necessário para a nossa existência, este é transformado. Claro que isso ocorre em múltiplas sequências e etapas. Quem realiza dentro de nós esse processo de transformação de suas substâncias? O centro instintivo. Tão sábio é tal centro, realmente é assombrosa a sabedoria do dito centro. A digestão em si mesma é transformação. O alimento no estômago, ou seja, na parte inferior da fábrica de 3 pisos deste organismo humano, sofre transformações. Se algo entrar sem passar pelo estômago, o organismo não poderia assimilar seus princípios vitamínicos, nem proteínas. Isso seria simplesmente uma indigestão. Assim, conforme nós vamos refletindo nesta questão, chegamos a compreender a necessidade de passar por uma transformação. Claro que os alimentos físicos transformam-se, mas há algo que nos convida à reflexão, e é a transformação adequada das impressões.
Para o propósito da natureza propriamente dita, não há necessidade alguma de que o animal intelectual transforme as impressões por si mesmo. Resultaria magnífico transformar as impressões. A maioria das pessoas que vemos no terreno da vida prática acreditam que este mundo físico é o que procuram e desejam. Realmente, este é um tremendo equívoco. A vida em si mesma entra em nós, a nosso organismo, na forma de meras impressões. Nós não poderíamos realmente transformar nossa vida se não transformarmos as impressões que chegam até nós. Não existe realmente tal coisa como a vida externa. Estamos falando de um ponto muito revolucionário, pois todo mundo acredita que o físico é o real. Mas se vamos um pouquinho mais a fundo, o que realmente estamos recebendo a cada momento, a cada instante, são impressões. Se víssemos uma pessoa que nos agrada ou desagrada, o primeiro que obtemos são impressões dessa natureza. A vida é uma sucessão de impressões, não como acreditam muitos ignorantes ilustrados, algo físico do tipo exclusivamente material. A realidade da vida é suas impressões. Claro que as ideias que estamos emitindo resultam muito difíceis de captar, de aprender. A pessoa que vemos sentada, por exemplo, em uma cadeira como tal ou qual traje de cor, aquele que nos saúda, aquele que nos sorri, etc., são para nós coisas reais, não é verdade? Mas se meditarmos profundamente em todas elas, chegaremos à conclusão de que o real são as impressões. Estas naturalmente chegam à mente pela janela dos sentidos. Se não tivéssemos os sentidos, por exemplo, olhos para ver, ouvidos para ouvir, nem boca para gostar dos alimentos, existiria para nós que se chama corpo físico. Claro que não absolutamente, não. A vida nos chega na forma de impressões e é ali onde existe a possibilidade de trabalhar sobre nós mesmos. Acima de tudo o que realmente devemos fazer, teremos que compreender o trabalho que devemos fazer. Como poderíamos obter uma transformação psicológica em nós mesmos? Pois efetuando um trabalho sobre as impressões que estamos recebendo a cada momento, a cada instante. Este primeiro trabalho recebe o nome de primeiro choque consciente. Este se relaciona com as impressões que são tudo que conhecemos no mundo exterior que estamos recebendo. Que tamanho tem as verdadeiras coisas ou as verdadeiras pessoas? Precisamos nos transformar a cada dia internamente. Ao querer transformar nosso aspecto psicológico, precisamos trabalhar sobre as impressões que entram em nós. Por que chamamos o trabalho sobre a transformação das impressões como o primeiro choque consciente? Porque o choque é algo que não poderíamos observar de forma meramente mecânica. Isto jamais poderia fazer-se mecanicamente. Necessita-se de um esforço autoconsciente. É claro que quando se começa a compreender este trabalho, começa-se a deixar de ser homem mecânico que serve a fins da natureza. E isto vai contra a nossa autorrealização íntima. Vocês, pois, começam a compreender agora o significado de tudo que digo. Se pensarem agora no significado de tudo que se lhes ensina aqui pela via do esforço próprio, começando pela observação de si mesmo, verão que no lado prático esotérico tudo se relaciona intimamente com a transformação das energias e o que resulta naturalmente das mesmas. O trabalho, por exemplo, das reações negativas sobre os estados de ânimo irritantes, sobre esta questão da identificação, sobre a autoconsideração, sobre os eus sucessivos, sobre a mentira, sobre a autojustificação, sobre a desculpa, sobre os estados inconscientes em que nos encontramos, relaciona-se com a transformação das